Olá, pessoal. Vamos lá. Vamos tocar o barco aqui no nosso conteúdo de história do nono ano, tá? Bom, a gente deu uma estudada um pouco por cima, eu diria, né? Não deu para detalhar muito sobre Revolução Russa, que é um evento que ocorre durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, veja bem, agora a gente vai retroceder alguns anos para entender a Primeira Guerra Mundial, o que estava acontecendo na Europa naquele período, tá? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender os antecedentes, o que levou a Primeira Guerra Mundial a acontecer, a começar ali no ano de 1914 na Europa. Só para dar um parênteses aqui para vocês, não, quando a guerra ocorreu, obviamente, não se chamava de Primeira Guerra Mundial, né? Então é comum ouvir falar de a Grande Guerra, tá? A Grande Guerra. Até porque como é que ia chamar a Primeira Guerra Mundial se não tinha ocorrido ainda a Segunda, né? Então se chamava ali a Grande Guerra, tá? Mundial por quê? Porque vai, de certa maneira, envolver o mundo inteiro, não somente o continente europeu, mas o mundo inteiro vai se envolver, ainda que indiretamente, no conflito, tá bom? Vamos lá, fazendo uma apresentaçãozinha de slides aqui para vocês. Antecedentes, tá? Eu coloquei aqui 8 antecedentes principais para organizar para vocês o conhecimento para entender, né, fatos que ocorrem, que estão ocorrendo antes da guerra ser deflagrada, tá? Então, primeiro, Belle Époque europeia. Segundo, nacionalismos no continente europeu. Terceiro, questões étnico-raciais que estão ali acontecendo no período. Pan-germanismo e o pan-eslavismo. Vamos falar com calma depois. As políticas de alianças, tecnologia, a corrida armamentista. 6 ali, paz armada. 7, imperialismo, o neocolonialismo na África, na Ásia e na América. E 8, a questão dos Balcãs. Agora a gente vai destrinchar um pouquinho esses fatos, né? Esses eventos. Então, o que é chamada de Belle Époque? Tá? Uma época, Belle Époque é um termo em francês que significa bela época, né? Uma época que vai de mais ou menos 1871, quando termina a guerra entre França e Prússia, até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Veja, são ali 40 anos, mais ou menos, onde a Europa, não só a Europa, mas o mundo inteiro está vivendo assim um momento de efervescência cultural, um momento de grande otimismo, né? Onde várias descobertas científicas são feitas, onde parece que a humanidade chegou num momento assim de pungência, de grandiosidade, né? Onde parece que o mundo agora só vai para melhor. Esse era um sentimento geral do período, tá? Mas que obviamente não refletia toda a sociedade. Vou ler esse trechinho aqui de um texto para vocês entenderem mais ou menos o que está o espírito do tempo, né? Então, avanços tecnológicos, sociais e políticos alastravam-se pela Europa e pelos Estados Unidos também, numa escala nunca vista em qualquer outro período, em um piscar de olhos da experiência humana. Einstein anunciou a sua teoria espacial da relatividade. Marie Curie isolou o rádio. Leo Baekeland inventou a baquelita, o primeiro polímero sintético, que vai dar origem depois aos plásticos, tá? Telefones, gramofones, veículos motorizados, sessões de cinemas, casas com eletricidade tornavam-se lugar comum entre pessoas abastadas, nas sociedades mais ricas. Jornais de circulação em massa adquiriram influência social e poder político sem precedentes.
Então, ali, gente, o final do século XIX e o início do século XX é um período que inaugura, um momento que inaugura a modernidade como a gente conhece hoje, tá? Tem uma burguesia rica, a classe burguesa rica, que estava assim com tempo e dinheiro para, digamos, aproveitar o bom da vida, o divertimento, né? Aquilo que o dinheiro podia comprar, tecnologia. Nesse momento da Belle Époque, Paris é o centro cultural do mundo. Então, tudo que acontece de importante na área das ciências, da tecnologia, da cultura, acontece na cidade de Paris, tá? Nesse cenário, a cultura urbana é importante, é muito importante. Além de ter um grande êxodo rural nesses países ricos nesse momento, as cidades começam a ser os locais realmente importantes da sociedade, né? O que a gente vai ter na cidade, então, dentro dessa questão do divertimento, né? Dança de salão, teatros, né? Concertos de ópera, reuniões em cafés, onde a burguesia se reúne para discutir ideias, né? Ali eu coloquei umas fotos para vocês nesse slide, onde mostra ali um desenho, uma pintura da época mostrando uma reunião comum ali da Belle Époque entre a sociedade burguesa, um concerto de violino, então um sarau, tá todo mundo reunido para ouvir música, um clima de otimismo, roupas caras nos salões, né? Parece que a coisa está se vivendo um momento de grande alegria e otimismo na classe burguesa, né? Ali também, gente, botei uma foto dos primeiros automóveis, que são justamente produzidos em escala industrial nesse momento do início do século XX. Tem também o telefone, né? O avião também é uma invenção desse período. Ali eu coloquei um esqueminha para vocês que mostra ali Belle Époque, então uma supremacia dessa cultura burguesa, né? Ao mesmo tempo, é a segunda revolução industrial, um assunto que vocês veem lá em geografia. Vamos lembrar as invenções da segunda revolução industrial, tá? Então, carro, telefone, gramofone, cinema, vai surgir ali, todos esses equipamentos da indústria. Tem a questão ali também do racionalismo, ou seja, uma sociedade muito voltada para a razão, pouco voltada para a religiosidade, digamos assim, né? Mais voltada para ciências, para racionalidade, para tentar resolver, achar que o mundo se resolve por meio de invenções tecnológicas, tá? Existe uma crença geral de que a sociedade vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, que a tecnologia só vai trazer benefícios, tá? E também é o momento do imperialismo, tá? Aonde esses países europeus estão drenando riquezas de outros países do mundo, tá? Principalmente ali no continente africano e no continente asiático. Então, as potências imperialistas, assim chamada, Inglaterra, a principal, tem colônias no mundo inteiro, né? Da onde extrai suas riquezas, né? Então, veja, a Belle Époque, ela é a Belle Époque, não é no mundo inteiro, é na Europa e nos Estados Unidos também, que tá bastante avançado no seu processo de industrialização ali nesse período, ok? Coloquei também ali uma foto de Paris. Essa foto é da Exposição Universal de 1889, tá? Onde se reuniam ali artistas, cientistas, engenheiros e tal, para trazer construções e inovações tecnológicas. A Torre Eiffel foi construída ali em 1889 por conta da Exposição Universal de Tecnologia do período, e só que ela ficou. Todas as outras construções foram desmontadas e tal, e a Torre Eiffel ficou até os dias de hoje. Então, marca bem esse período em que Paris é o centro cultural do mundo. Okay?
Então, esse é o clima da sociedade, né? Um clima de muito otimismo, tá? Também, gente, o que eu quero colocar para vocês, ali no terceiro slide, a modernidade tecnológica vem e os países principais da Europa ainda são governados por monarquias. Monarquias constitucionais, sim, tá? Tem uma constituição, mas não são repúblicas. Não há eleições para o poder executivo, digamos assim, né? São reis, né? Monarcas, não reis, monarcas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a gente tem o Guilherme II na Alemanha, tá? Que é chamado de Kaiser, né? O Kaiser era o monarca alemão. Na Rússia, como vocês estudaram, tem o czar, né? Nicolau II. A Inglaterra, bem, ainda hoje tem esse sistema, né? É a época ali do rei Eduardo, né? E assim, gente, a Áustria-Hungria também, existe ainda o Império Turco-Otomano, então a Europa ainda ela é governada por monarquias que estão num poder há bastante tempo. E a monarquia, como vocês sabem, né, caracterizada por passar o poder de pai para filho e entre famílias, tá? Então eu coloquei até uma provocação aqui para a gente pensar. O século XIX somente finalizou após a Primeira Guerra Mundial? Isso é um debate que se faz, gente, sobre quando os séculos realmente finalizam, né? Os séculos para a história não são marcados apenas pelo ano de virada, são marcados por um espírito dos tempos. Então, muito se diz que o século XIX ele só vai terminar lá em 1919, quando terminou a Primeira Guerra Mundial. Porque aí também termina um sistema de monarquias. Aí termina um sistema de organização política que era reinante ali no século XVIII e XIX na Europa. Ok? Deixamos assim. Vamos lá. Então, segundo fator. Dentro dessa questão da Belle Époque, tudo lindo e maravilhoso para a burguesia, havia nesse momento na Europa a questão dos nacionalismos. Tá? O que é nacionalismo? Vamos ir para a raiz desse conceito. É o orgulho de fazer parte de uma nação, será? Isso não seria patriotismo? Enfim, o nacionalismo é, de certa maneira, quando uma nação ela quer se sobrepor à outra, né? Então, uma nação ela quer se julga mais importante economicamente, politicamente que a outra. No caso aqui desse período, esses nacionalismos eles estão juntos com o imperialismo, tá? Porque vai haver uma disputa desses países europeus por colônias na África e Ásia também, tá? Então também, nacionalismo é aquela coisa, eu pertenço a um país, o meu país é melhor, o meu país as coisas têm que ser para o meu país, né? Uma ideia de rivalidade, de fechamento de fronteiras, de proteção, de construção do que é um povo, nação, somos todos iguais dentro dessa nação, o outro da outra nação é o diferente. Então, esse sentimento tá, de competição, digamos assim, entre as nações. Bem, tá, isso é o sentimento geral. Agora tem alguns pontos importantes ali. Quando a Alemanha se unifica, vai ser deflagrado um conflito com a França, que é a Guerra Franco-Prussiana. Tá? Então, vou ler para vocês aqui o slidezinho. A unificação da Alemanha, que ocorreu em 1870 e 1871, ela vai causar um desequilíbrio na Europa. Tá? Por quê? Para se consolidar como país, o governo
partiu para uma grande militarização, o que vai causar um desconforto no seu vizinho, a França. Tá? Otto von Bismarck, que era o primeiro-ministro da Prússia, fez uma chamada política de sangue e ferro, onde ele vai criar a Confederação Alemã. Tá? Em 1870, no último grande movimento de unificação, Bismarck partiu para o combate, o embate com a França na Guerra Franco-Prussiana. Como resultado, após o confronto direto entre os dois governos, o imperador francês, Napoleão III, foi deposto e o governo provisório assinou um armistício com os alemães. Tá? Então, tem ali um confronto entre a França e esses diversos países, reinos pequeninos, entre eles a Prússia, que vão se unir e formar a Alemanha. Tá? Então, nesse confronto, o que vai acontecer? A França tem que ceder parte do território dela, conhecido como Alsácia e Lorena, para a recém-criada Alemanha. Opa, a França não gostou muito disso, né? Tem que ceder uma parte do meu território. Porém, enfim, é uma guerra, né? Digamos que a Alemanha recém-formada levou vantagem. Angariou, ali pegou parte do território da França. A coroação, então, do Kaiser Guilherme I aflorou o nacionalismo dos alemães, né, que começaram a se achar os caras, porque conseguimos nos reunir esses pequenos reinos agora num grande país e nós somos os melhores e piririparará e não tem vez para ninguém e tal. Esse Império Alemão que se formou ganhou o nome de Segundo Reich. Tá? Segundo Grande Reino, como eles colocam, né? O primeiro Reich, na mentalidade do alemão do período, teria sido lá na Idade Média, lá quando se forma o Sacro Império Romano Germânico, lá no século IX. Tá? Então agora para eles é o Segundo Reich. Vejam que tem ali a ideia de também étnica, né? Nós alemães se juntamos e formamos um país e tal. Aqui nesse slide vai mostrar um pouquinho a questão da unificação da Alemanha, tá, pessoal? Olha ali, eram vários pequenos reinos, a Prússia era o maior, e vai acontecer então esse movimento, né, que não é tão pacífico, não é pacífico de todo, mas enfim, de se unir esses pequenos reinos e formar um país, formar a Alemanha, tá? Havia, sim, uma vontade desses reinos de se unir pela questão étnica, né? Porque todos ali têm uma matriz cultural parecida, são povos germânicos, tá? E aí, olha ali em vermelho nesse mapa, Alsácia e Lorena, que foi um território que a França perdeu para a Alemanha. Bah, olha, já gera um climão ali entre França e Alemanha que não fica bem resolvido ali no final dessa guerra, tá? Trazer então para vocês como é que fica esse mapa da Europa no final do século XIX, durante essa Belle Époque e após a unificação da Alemanha. Então vamos ver que países que tem aí, que impérios, né? São impérios na sua maioria. Principalmente, tá? A França vai passar a ser uma república agora de novo, porém, né? Enfim. França, temos a Alemanha, tem a Áustria-Hungria, que é um império, a Itália, recém-unificada, que também vai ser um império. A Itália também vai se unificar ali, como país, em 1880, por aí. Tem o Império Otomano, o Império Russo, o Reino Unido, tá, da Grã-Bretanha e Irlanda. Enfim, Portugal, Espanha, Suécia, Noruega, enfim, mas os mais importantes ali, né? Alemanha, Áustria-Hungria, França, Império Russo, Grã-Bretanha. Para vocês terem uma dimensão de como era o mapa da Europa ali antes da guerra. Bom, a França, então, inquieta com o crescimento da Alemanha,
busca aproximar-se de outro grande império. Então, vamos chamar os amigos, né? Que é o Império Russo. E ambos fazem uma aliança ali em 1894. A Inglaterra também temia esse avanço alemão, tá? E também não queria ficar de fora desses acordos. Por isso ela vai se aproximar da França e da Rússia. Nesse momento onde França, Inglaterra e Rússia se aproximam, forma-se chamada Tríplice Entente ou Entente Cordial, tá? Unindo esses países numa aliança, uma aliança de amizade, né? De ter trocas, enfim, de apoio mútuo para caso exista uma guerra. França, Inglaterra e Rússia. Aqui nesse slide eu coloquei porque é bem interessante. Ó. Tem o czar russo Nicolau II, tá? Só um minutinho.